Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, as alterações na lei do ICMS. Setor produtivo, comércio, indústria, prestadores de serviço alegam que há aumento de carga tributária quando a empresa catarinense compra insumos, produtos de empresas de fora do estado. Esse é o nosso assunto hoje. Nós praticamos guerra fiscal, nós tivemos nos últimos anos uma política fiscal bem agressiva, né, para atrair empresas, né, no setor portuário foi muito forte. Aí o Senado veio com uma mudança, nós perdemos uma grana tremenda, né, com essa alteração pelo Senado, porque aqui nós tínhamos um imposto bem mais facilitado na importação, e agora está igual a todo o país. Nós praticamos guerra fiscal hoje? Na minha opinião, nós praticamos, um pouco diferente, né? É uma segunda etapa da guerra fiscal, eu vou chamar esse aumento, mas é uma segunda etapa da guerra fiscal onde o Estado está tentando proteger, mais uma vez, até por um motivo nobre, né? Proteger a indústria catarinense, né? Mas por um motivo nobre, talvez pelo meio não mais correto e talvez até por uma questão de oportunidade, mas continua praticando, né, tentando proteger a indústria catarinense, só que por uma modalidade que pesa no bolso de todos os catarinenses, justamente com o aumento de impostos, né? Então a crítica é justamente ao jeito, né, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista da conveniência e econômico de fazer de continuar essa guerra. Hoje quem vai pagar é o contribuinte catarinense, né? Essa que é a revolta, vamos chamar assim. Essa medida atual? Essa medida atual, é isso aí. Eu diria que essa medida, ela tem um caráter de defesa. Ela realmente tem o caráter de defesa da indústria local, de empregos locais, que podem se perder justamente em função da perda de competitividade da indústria daqui. A questão de se hoje ainda se pratica guerra fiscal, eu responderia assim: hoje se discute no CONFAS, no próprio Congresso Nacional, medidas para eliminar a guerra fiscal, para acabar com ela. Mas ela ainda é praticada em todo o país, sem dúvida. Santa Catarina, nenhum estado consegue. Imagina, todos os estados criaram formas de atração. Se um estado sozinho simplesmente adotar, não, a partir daqui eu não faço, eu não concedo benefício, eu não procuro atrair empresas para cá por meio de um mecanismo desse, ele sozinho, ele é o único perdedor, porque os demais continuam fazendo. Então, o que acontece é que você tem que desarmar isso de um modo geral, onde todos ao mesmo tempo deixem de conceder. E é isso que se articula hoje no âmbito do CONFAS e do Congresso Nacional, com boas perspectivas de este ano conseguir chegar a um grande acordo. Percebe-se que há uma dificuldade, né, na questão tributária de equalização entre os estados, salvo quando isso vem de cima para baixo do governo federal. Então essa questão da competitividade das indústrias, agora falando especificamente de Santa Catarina, eu quero voltar a esse tema porque a recuperação, a valorização da competitividade da indústria catarinense passa necessariamente por questões extras, que o Dr. Molin já concordou aqui, mas é que é bom frisar, que é a infraestrutura, é a estrada, portos. Nós temos aí o exemplo da BR-470 para ser duplicada há mais de 20 anos. Impressionante, né? A BR-101 é um problema da década de 80. Então nós temos questões profundas que precisam ser resolvidas, e eu sinceramente respeito a sua opinião, doutor Molin, mas não acredito que essa diferença da alíquota tivesse influenciando na competitividade das indústrias nesse momento, das empresas, mas imagino que agora sim, com essa mudança, isso gera um custo que não havia necessidade. Claro que o Estado pensa na arrecadação, o Estado pensa que está na recuperação do que vai perder em 2013 com a equalização da alíquota do ICMS da importação, mas nós precisamos começar a mudar esse cenário e pensar na competitividade da indústria, no governo como parceiro, né, nessa parte de infraestrutura, para que a empresa tenha realmente condição de crescer. Esses incentivos e benefícios para a vinda de indústrias como a BMW, que vai trazer não só o nome, mas pode trazer tecnologia, vai gerar emprego. Isso, ótimo, isso é bem visto pela classe empresarial, acho que é importante, mas é preciso olhar também para quem já está instalado. Que benefícios eu vou criar, como bem citou o Dr. Molin, a questão têxtil, e o governo pode olhar para outros setores também.
e criar alternativas para que essas empresas, essas indústrias, o comércio, os municípios se desenvolvam com uma base sólida, né? E não gerando alternativa de arrecadação de impostos. Entenda, doutor Monique, que é uma crítica ao Estado, né? Não à sua pessoa, obviamente. Perfeito. E que é uma questão que é recorrente, é antiga, e nós vamos estar aqui em outros programas daqui a 5, 10 anos discutindo a mesma coisa. Né? Mas é importante dizer algumas questões. Uma primeira aqui, eu digo que precisa ser lembrada que o Estado, de uma forma, eu diria assim, realmente inédita, ele está fazendo um investimento, um esforço enorme de investimento para investir 7 bilhões de reais em Santa Catarina. Então, esse investimento ele se reveste, em grande parte, em infraestrutura, em melhoria de condições para toda a indústria, para todo, enfim, a economia catarinense. Mais do que isso, eu também diria que o Estado, ele é parceiro dos contribuintes no sentido em que ele busca sempre adotar medidas que permitam a concorrência. Eu vou citar um exemplo aqui da indústria têxtil. A indústria têxtil, ela tinha um problema sério de concorrência e lá no ano já de 2007, quando a situação realmente ela se agravava muito, houve a adoção de uma política tributária específica para a indústria têxtil, e veja que é uma das que mais emprega em Santa Catarina, e conseguiu reduzir carga tributária e manter a competitividade da indústria. Então isso, o Estado é parceiro, ele faz esse tipo de atuação. Agora, também é preciso ver que o Estado tem uma limitação, e é claro, o Estado precisa arrecadar, porque é da arrecadação que saem os recursos para todas as áreas necessárias. E aí, acho que especialmente a gente cita educação, saúde, segurança, que são as principais, é o tripé fundamental da estrutura gastar um pouco melhor, né? Gastar um pouco melhor, mas a questão da indústria têxtil, o senhor tem colocado essa situação, acho que foi umas duas oportunidades, mas as informações que a gente tem não são exatamente nesse sentido. A indústria têxtil, apesar de todo esse esforço, até reconheço o esforço do Estado em auxiliar, o que a gente tem visto é que eles não conseguem ainda assim competir. Não conseguem competir com os produtos, vou chamar da China, né, os produtos vindos de fora. A informação que a gente tem é que ela está encolhendo aos pouquinhos e que tende a acabar, se algo não for feito, né? Então a gente está falando do maior parque fabril aqui do país e de uma fonte grande de empregos que aos pouquinhos vai se esvair. Mas veja que essa é uma situação mundial. Santa Catarina, o Estado de Santa Catarina procurou e foi ao seu limite no sentido de incentivar a indústria. Né? Talvez deva-se buscar, talvez, desoneração junto ao governo federal e outras medidas que possam, de alguma forma, proteger essa indústria e dar condições a ela de se manter. É fato, nós acompanhamos e a gente vê que a dificuldade da indústria têxtil decorre, em grande parte, da importação. Mas por quê? Porque o custo dessa importação, ele é muito menor, ele é muito, muito pequeno. Por uma questão, onde se olhe hoje no mundo, a indústria têxtil está encolhendo, exceto na Ásia. Então essa é uma situação. Foi uma das que o governo federal modificou a tributação no final do ano passado. Ele mudou o pagamento de impostos das empresas sobre a folha de salários. Ele alterou do recolhimento do valor do salário para 1% do faturamento. Sim. No caso deles, provavelmente foi benéfico. Né? Mas essa mesma medida, de uma maneira curiosa, para algumas empresas, essa mudança da contribuição das folhas de salários para o faturamento, para algumas empresas isso também, né, não ajudou, acabou prejudicando. Né? Então é uma ajuda de um lado, sem querer às vezes atrapalha do outro. Né? Se grande parte do problema da indústria têxtil vem de fora, essa medida do governo estadual vai ter uma ação, vai ter um resultado inócuo, praticamente. Se grande parte do problema têxtil é de fora, né? Mas eu queria citar um outro exemplo, Renato, se me permite, rapidamente. Nós discutimos aqui, há uns anos atrás, a questão do salário mínimo regional. Sim. Que era a intervenção do Estado nas negociações das políticas salariais. E o argumento da época era que não, era que o Estado ia regulamentar apenas salários daqueles que não estavam sindicalizados. Bom, fato hoje, os sindicatos esperam o posicionamento do governo para poder balizar as suas classes, né? E nós tivemos aí um reajuste, que eu não tenho o número exato, mas no mínimo regional, que em torno da alíquota maior foi em torno de 9,13%, 9,14%. Mas nós tivemos um reajuste na Assembleia
de auxílio moradia para os senhores deputados de 80%. Então esse é um exemplo, né, de reajustes e de custos que o Estado tem que precisa ser revisto. Em 2010 para 2011, um reajuste de 12 mil para 20 mil no salário. Então são pequenos exemplos de como o custo da máquina pública vai crescendo, vai subindo, e nós... Mas para isso a gente não vê passeata? É só uma bronquinha no Facebook, no Twitter? Eu diria o seguinte, se isso acontecesse em um outro país, eu não vou citar nomes porque a gente está no Brasil para não ferir suscetibilidades, né? Mas em outros países, um aumento de 12 mil reais para 20 mil reais no salário de deputados estaduais, a Assembleia estaria abaixo. Pois é, mas aqui há uma tolerância, né? Há uma espécie de aceitação, né? Vou chamar de cultura, né? Pessoal, é o seguinte, ainda nessa reta final, ainda falta uma cultura no setor tributário, né? O cidadão brasileiro não tem noção do quanto que paga, o que paga de imposto, né? Não tem noção, né? Talvez o governo federal editou uma lei que obriga agora no meio do ano que as empresas discriminem o valor da carga tributária da maneira mais próxima possível. Isso já vai ser uma polêmica muito grande, porque Isso vai gerar custo. Primeiro que vai gerar custo para o empresário, que ele vai ter que ter uma assessoria, né, específica para isso aí, mas enfim... Segundo que não vai dar para... Segundo que ele não vai conseguir precisar o certo valor do tributo. Então, a legislação tributária é um emaranhado tão grande de leis e decretos, portarias, instruções normativas e, enfim, decisões judiciais também que algumas vezes muda-se o entendimento a respeito de uma situação. Então a gente vive, no ponto de vista tributário, uma insegurança jurídica, né? Há quem diga, até um tributarista famoso, que é um carnaval tributário, porque é uma bagunça, né? Bagunça, né? Existe esse mesmo tributarista, Alfredo Augusto Becker, ele disse que eles chamam de inconstitucionalidade útil. Alguns governos, né, eles lançam mão de expedientes não previstos em lei, cobra-se, paga quem não tem a instrução ou para quem não vale a pena discutir e fica por isso mesmo, né? Então, a gente vive uma insegurança jurídica tributária muito grande. Ok, pessoal, muito obrigado pela atenção de todos hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas pela TV Com. Obrigado pela atenção de vocês. Conversas Cruzadas, quem decide tem opinião, assiste. Tchau.